senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na TV Galega, a imagem da cidade, e nosso programa Mesa de Bar, trazendo blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje nós vamos falar sobre cooperativismo, porque o nosso convidado de hoje não é nada mais, nada menos do que o gerente de duas agências do Cicobi aqui em Blumenau, que é a Maxi Crédito. É o Felipe Danos. Tudo bem, Felipe? Muito obrigado, muito bem recebido, tá, Pimpão? É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa mesa de bar, e vim para falar um pouquinho de cooperativismo, contar um pouco da minha história, né? Isso, é bom. Esse garoto que hoje, ele se considera blumenauense, mas ele tem uma história muito linda e surgiu no litoral, em Balneário Camboriú. Ah, você é de Balneário? Sou de Balneário. Olha só. Sim. Então voltou no Pavan lá? Não, não podemos falar isso, né? Eu acho que o Pavan, a história de Balneário Camboriú é antes e depois do Pavan. Sim, tem dois marcos ali, né? né? Mas um pouquinho começando, né? Já que a gente está entrando nesse Você movimento. não votava naquele tempo, né? Quando você morava lá? Não votava, ainda muito pequeno, né? Mas começar, né? E o que teu pai fazia lá? Então, meu pai sempre foi boêmio. Meu pai sempre foi empreendedor na região, ele sempre teve restaurantes, bares, né? Mas toda a nossa história da família, né? Ela começou em Curitiba. Sou natural de lá de Curitiba, nascido lá no bairro Cabral, que então é perto do Barigui. Meu conterrâneo. Eu sou de Curitiba também. Sou do Barigui, é? Barigui? Eu levei uma surra uma vez, porque fui tomar banho, né, com os guris no Barigui. Minha mãe não queria que eu fosse lá, porque eu morri afogado, né? E eu voltei, peguei o calçãozinho, escondi numa mala no sótão. Acho que uns 2 anos depois ela abriu aquela mala, achou aquele troço tudo mofado, me deu uma surra. Essas histórias não tem mais, né? Eu nasci no Bigurilho. Eu nasci no Bigurilho. Tem muita história boa lá de Curitiba, né? Meus avós, eles são militares, né? Tenho um avô por parte de pai, ele era delegado civil do estado do Paraná, e meu avô por parte de mãe, ele era suboficial da Marinha, né? Morava em Curitiba, toda ali a história. Surgiu uma oportunidade de ir para Brasília, porque a Marinha naquele momento estava convidando alguns oficiais para realmente fazer expansão, morar em Brasília, e surgiu uma história que gerou uma oportunidade e eu acabei indo para Brasília junto com a minha mãe. E isso, a gente morou durante 6 anos lá, muito novo ainda, não me adaptava, bem no início. Meu pai também foi. Dentro de Curitiba a gente tinha um empreendimento lá, um bar e um café que ficava dentro do Shopping Miller. Então era um modelo de negócio diferente, é uma cafeteria funcionável, mas no final do dia eu ajudava o pai ali com as questões de drinks, né, organização do bar, tudo isso. E nisso a gente acabou indo para Brasília, porque tinha incentivo, recursos, né? A gente acabou migrando para lá. Só que foi muito difícil a adaptação na cidade. Meu avô militar, bem estruturado. E da Marinha, né? Uma vez veio aqui, quando fiz aquela escola superior de guerra que teve aqui, aí veio um almirante fazer palestra. E eu admiro muito que o pessoal da Marinha é muito preparado, né? Bem mais preparado que o pessoal do Exército. Aí eu disse para ele, mas por que vocês não assumem lá, né? Ele disse, porque lá não tem mar, mas tem o lago parado lá. Isso é uma mensagem, todo mundo pensa, né? O que Marinha faz em Brasília? E eu também pensava isso. Vai vigiar o lago, né? Mas era a parte mais administrativa, né? Eu vou conhecer o mundo inteiro, ele era operador de submarino, de radar, né? Então... Não, é por isso que o pessoal da Marinha também porque conhece o mundo, né? Conhece o mundo. Eles têm os navios escolas. Tem outra mentalidade do que o cara que viveu no mato, né? Porque o militar é o verde e vai pro mato. E eu lembro das festas, né? Porque eu era pequeno, devia ter uns 6, 7 anos, novinho, e ele me levava pro Rio de Janeiro, que eles têm um encontro da Marinha todo ano lá. Então eu entrava naqueles navios, entrava em submarino, então eu tenho uma lembrança muito boa. Depois a banda dos fuzileiros navais também, né? Marcava, né? Presença, né? A banda dos fuzileiros, né? Na banda dos fuzileiros, né? E na Marinha cuidava mais da parte administrativa mesmo, estratégica de terrenos e tal. Então o vô teve bastante incentivo e se aposentou lá. E nessa parte do pai, ele não conseguiu meio empreender no município, na capital federal, né? Bem, assim, difícil, bem desafiador naquela época. Lotou de nordestino, né? Sim, teve muita gente fora, né? Que teve ali naquela cidade. E a gente sempre era visto com o pessoal do sul. Essa era minoria, minoria.
não entendia muito, então difícil de chegar a muitos contratos fechados que se tinha, e surgiu uma oportunidade de fazer a venda do restaurante e do café, né, que tinha lá no Shopping Miller, né, que nessa época já não era mais bar, virou um restaurante. Surgiu a oportunidade da gente mudar para Balneário Camboriú. Daí a gente acabou vendendo os empreendimentos da família ali em Curitiba, dentro do shopping, e acabou migrando para Balneário Camboriú, que estava em ascensão. Isso estamos falando de 1998, dali daquela época. E foi quando começou a nossa história. A gente saiu, cheguei em Balneário Camboriú, tinha 12 anos. Inicialmente foi um empreendimento de uma sorveteria, o pai tinha, e tinha um restaurante universitário que ficava em frente da universidade da Univale naquela época. Então o público que a gente atendia era estudantil, era um pessoal que vinha na faculdade, que procurava um local para comida, pouco dinheiro, né? Para pagar depois, não? Isso aí, tinha o fiadinho, depois de chegar na história do fiado, você vai gostar do fiado. E tinha toda essa vibe, e nisso a gente tinha uma sorveteria na frente mar, naquela época, que era um dos prédios mais famosos que tem em Balneário Camboriú, que é o edifício Imperatriz. Então meu pai era dono da sorveteria naquela época, que ficava embaixo do Imperatriz, né? E bem na frente da sorveteria tinha o quiosque. Então o pai olhava para aquele quiosque e ficava imaginando toda vez, um dia vai ser meu, aquele quiosque. E na época era muito fechada, porque era concessão da prefeitura. Então eram contratos feitos de 10 anos, né? Que você tinha que acabar atuando ali. E numa dessas surgiu uma oportunidade de comprar uma concessão de um quiosque que existia lá na Barra Sul. E era pouco visto, porque a Barra Sul naquela época em Balneário Camboriú não era muito visto. Então o pessoal não gostava muito de ir pra lá. Era o Baturité, o Ibiza, né? Então era mal vista, e tinha só um hotel, que era o Hotel Fischer, que ficava bem próximo dali do quiosque. E a gente acabou mudando. Daí começou a minha história também mais a fundo no bar, falando da ajuda com ele. Então era sozinho, ele e eu. Então ele tocava a parte do estoque, desse relacionamento, de trazer toda essa cultura da mesa, e eu ajudava ele na questão de fazer caipira. Então naquela época eu já estava com 13 anos, então já era trabalhador, acordava já às 6 horas da manhã, limpava o quiosque, eu ajudava a organizar o estoque. Hoje iria preso, né? Hoje iria preso, botar um guri pra trabalhar. Hoje eu estaria fora, né? Então, hoje pai, meu Deus. Então, naquela época começou a ajudar a fazer caipira, né? Lidava com ele, todo esse movimento, até que começou a se desenvolver dali naquela região muito forte. E nisso foram mudando, né? O Baturité acabou saindo de lá, foi vendido, e surgiu também um empreendimento bem em frente, que foi o nosso ápice, chamado Expresso Choperia, que o quiosque do meu pai ficava na frente da Expresso, e ali foi um movimento que alavancou, né, os negócios, porque a sorveteria vendia no verão, e o quiosque ele vendia também no verão. Então você não tinha o inverno para se sustentar. Ganhava-se muito dinheiro, mas depois você tinha que se virar. Sazonal. E quando veio a Expresso, que começou a ter o clube do uísque, que ele trouxe toda aquela parte, a gente começou a ter movimento no inverno também. O pessoal ia antes, fazia o esquenta ali conosco, né? E depois acabava indo para Expresso Choperia, para curtir toda a noite, né? Tudo isso. Então ali a gente acabou começando, né, toda essa história de bar mesmo. Foi quando teve também, eu aprendi, além de fazer essa parte de controle de estoque, acabei aprendendo a fazer administração ali nesse tempo, nesse foi para a universidade? Foi fazer? Não, aprendi administração, ainda estava no ensino médio, mas eu que fazia as compras. Então, que meu pai era muito boêmio. Então, ele era aquele cara que ele sentava na mesa aqui com a gente, você ficava conversando com ele umas 3, 4 horas. E ele era conhecido da cidade. Ele conhecia todos os prefeitos, ele era o presidente da associação de quiosqueiros que tinha lá. Então, ele tinha muita voz. Só que, Relações públicas. Só que ele não sabia fazer essa parte da administração. Então, meio que eu aprendi acabar muito cedo, aprender a fazer assim, poxa, se entrou um dinheirinho no caixa, eu tenho que pagar as contas, não dá para gastar esse dinheiro. Tem que fazer pedido com o fornecedor dali. Então a gente acabou criando. E como começou também
essa história muito linda que é muito forte com Blumenau. Por ser situado um quiosque na Barra Sul, começou a ter um grupo de Blumenau que vinha passar o final de semana dali, que era um dos prédios que se tinha. Já tinha o Rubens Reis, aquele pessoal todo aí. O Rubens, o Mifa Ouro, que era dali, né? Hoje ainda tem o pessoal do Lira, né? Que é muito forte. Então o pessoal... O pessoal juntava esse... E se juntava e ficava ali. E era o ponto de encontro deles, era o quiosque. Tanto que a gente desenvolveu a cancha de bocha. Que na época você tinha que fazer uma associação e você tinha que botar a cancha. Então o pai foi lá, ajudou a construir a cancha, pegou as autorizações, né? Fizeram todo essa ajuda e claro, a gente apoiava. Ficava o quiosque, fazia ali, às vezes fazia um churrasquinho na beira da praia. Naquela época ainda não é permitido, mas fazia ali no cantinho, o pessoal gostava e começou a criar essa coisa gostosa de clima de praia. Então o pessoal vinha, começou a crescer, começou a tomar muita forma e eu fazia toda essa parte da administração ali dentro do quiosque quando você tinha, né? Até que chegou minha maioridade, né? 18 anos, terminei o ensino médio. Serviu o exército ou não? Servi o exército, tive que ir para Brasília. Na verdade não foi o exército, foi a aeronáutica. Fui para a aeronáutica, porque como meu avô ainda residia lá, e ele queria muito que eu seguisse a carreira militar nesse meio. Por incentivo e por avô ser delegado também do estado do Paraná, ele também queria uma carreira militar. E eu fui muito por pressão. Mas eu nunca gostei também muito de fazer exercício físico, né? Então eu acabei entrando porque em Brasília você pode optar entre as 3 forças, né? Diferente aqui no Sul, que no caso acho que corrige é o Exército, né? E lá acabei optando pela aeronáutica, acabei servindo 1 ano e meio lá como recruta, que eles chamam. Né? Não era sempre, eu ia a cada 60 dias... às vezes 90 dias, acabava ficando 1 mês lá nesse tempo. Não trabalhava ainda, né? Porque eu tinha essa facilidade, né? De atuar junto com meu pai, ajudando ele. Tinha terminado os estudos, ainda estava indeciso no que eu ia querer me formar nessa vida, né? Até antes mesmo de descobrir o cooperativismo, né? Nesse ponto. E comecei a ir na aeronáutica. Foi uma bela de um aprendizado para mim. Conheci toda a disciplina, conheci o que é você, às vezes você está um treinamento que você precisa. Não virei soldado, fui dispensado na última etapa. Porque nem tirou o brevet de piloto. Nem tirei. Nem tirei piloto, né? E a gente acha que quando vai entrar na aeronáutica tem essa, né? Que vai entrar piloto. Não, você tem que ir pro ITA pra piloto. Senão você só é soldadinho. Lá fica patrulhando a base, que a gente fala. Certo. Então acabei ajudando ele nesse ponto. E foi uma experiência boa, porque como era só eu e meu pai tocando o quiosque, ele tocava de dia e eu ajudava a tocar de noite. Nós tínhamos 2 funcionários, né, também para ajudar. Um era o meu primo, que era de Porto Alegre, né, então veio para nos ajudar, carinhosamente apelidado de Faustinho, em decorrência do Faustão. Era uma figura ele. Igual o Faustão, falava, gente boa, né? Então, eu e ele tocava a parte noturna do empreendimento, né? Porque era um pessoal mais jovem, queria, apesar dos perigos que se tem, né? A gente acabava cuidando, porque o meu primo era bem forte, né? Forte, então... Faustinho, mas era Faustão. Era Faustão até, né? Então, dava uma moral ali, falando, ninguém vai mexer com a gente, né? Então a gente acabava cuidando dessa parte. O pai tocava de dia com outro funcionário que se tinha, né? Porque aí era mais movimento realmente durante o dia. Tinha que servir coco, sorvete, fazer caipira, cerveja. E à noite era mais drinks. Então eu gostava muito dessa parte de barman. Preparar o drink, fazer caipira. Especializou-se barman. Isso, barman. Estudava, olhava, como é que faz esses drinks? Então, na época nem existia, por exemplo, gin tônica. Eu já fazia gin tônica naquela época no quiosque, que era com a água de quinoa, porque a gente fazia, que na época não tinha, era só a Antártica que tinha água tônica, e fazia com gin. Então, era isso na praia, a gente já fomentava muito tempo atrás, naquela época, depois que agora ficou mais popularmente conhecida. E essa foi uma fase muito linda,
tá? Muito bela, até os meus 19 anos e meio. Foi um momento também de história de vida muito forte, porque naquele momento que eu estava com 19, em 30 dias, praticamente minha vida virou de cabeça para baixo, quando eu tinha recebido a notícia que ia ser pai, apesar muito jovem, estava desesperador, né? Comecei bem cedo, né? Já tinha casado? Não tinha casado, era um amor de verão, conheci uma menina que era de Curitiba por coincidência, né? Então aquilo dali se aceitou, acabei a gente se relacionando, namorando, né? Por uns 2 meses, esse amor de verão, ela acabou engravidando e teve a surpresa que ia ser pai. Fiquei bem feliz. Eu lembro até hoje que foi dia 12 de outubro, que foi um feriado. No mesmo ano, acabou que dia 14 de novembro, acabei que eu descobri que meu pai tinha diverticulite. Ele começou a passar mal nesse momento, né? A gente não sabia que era uma doença, que era diverticulite, né? Até então, ele acabou dando entrada no Hospital do Coração, que era um hospital muito conceituado em Balneário Camboriú, e acabou que faleceu 2 dias depois. Que nem o nosso presidente eleito, aquele que não subiu também, né? Isso, Tancredo Neves. Eu brinco, eu fui descobrir que foi a doença que matou Tancredo, depois que eu perdi o pai. Então, eu estava muito jovem, um garoto de 19 anos, que trabalhava no bar, que vivia todo aquele glamour de praia. Acabei herdando a concessão, apesar de não passar diretamente a concessão, que foi uma dor de cabeça que eu tive que lidar também nesse momento, mas eu tive que a perda do pai. Era eu e ele só na cidade, não tinha mais ninguém nesse momento. Então acabou que 19 anos, tu vai ser pai, e eu não tinha o meu colchão, que era o meu pai, para me ajudar. Então aquilo dali foi uma história muito difícil, um momento. E você ficou pai ou mãe? E eu fiquei, minha mãe morando em Brasília. Então, ficou você, nasceu um menino ou uma menina? Digo, pai ou mãe? Nasceu um filho. Então pai. Nasceu um menino, que é o Vitor, né? Hoje ele mora com a mãe também. Hoje é em Campo Largo, né? Vizinho de Curitiba. Da Piedade ou da Rosé? Não sei. Então, tem 2 Campo Largo? Tem 2 Campo Largo, né? Então ele vem me visitar geralmente no final do ano, que ele pega época de praia, né? Eu pego uns dias de férias e a gente acaba aproveitando junto, né? Então nisso eu tive que aprender muito cedo, apesar já de ter uma base de trabalhando, a superar. E naquela época eu descobri também que, apesar das dificuldades que eu tinha passado, da concessão do quiosque, né? Que ainda tinha 3 anos, né, de concessão, eu descobri também dívidas que o pai tinha. Então eu ganhava. Herdou também as dívidas. Herdei as dívidas deles. E naquela época era dívidas. Nós estamos falando de 2009, passava de 100 mil. Hoje, comparação do dinheiro, são dívidas muito altas com fornecedores, tudo isso. Então eu tive que aprender a lidar, de assumir parte dessas dívidas, a negociar parcelas, né? Tudo isso eu tive que negociar muito tempo. E uma das alternativas que eu tive foi realmente de vender o empreendimento, a concessão que ainda tinha, por um valor que eu acabei negociando todo por essa parte, acabei conseguindo, né, botar em dia essa parte dele. Tive ajuda da minha família também, que junto, parte dela morava em Brasília, teve os irmãos, toda essa parte de apoio, né? Mas tudo quem teve que ir no juiz, quem teve que ir na prefeitura, na época era até o Periquito, que era o prefeito, então eu tive que fazer. Para um jovem de 19 anos, foi puxado, um compromisso, né? É um compromisso, mas aquilo foi um lado bom nesse movimento. E como eu estava nessa fase, tinha um rapaz que frequentava o quiosque, que era o Nélio, e ele trabalhava como dessas de fazendo financiamentos, né, empréstimos, né, como correspondente bancário, para uma instituição financeira. E ele me convidou, falou assim, já que você não tá sabendo muito para onde ir, onde é que quer, estamos precisando de gente lá no escritório, como estagiário. Tu quer tentar? Daí que começou a minha história no mercado financeiro, que até então eu não sabia como é que ia ser, o que eu queria ser. Então vamos fazer uma pausa para tomarmos um gole do nosso vinho aqui, para que no segundo bloco você engendre
nessa nova caminhada, né? Então, ela tá. deixou de ser um barman para ser... Os nossos comerciais, já já a gente volta.